Olá a todos e todas, eu sou Felipe Bandeira, sou doutor em desenvolvimento econômico, sou também professor no curso de gestão ambiental da UFOPA e esse canal é um espaço para a gente discutir economia, filosofia, ecologia e tantos outros temas relacionados também à política. No vídeo de hoje, a gente vai discutir um texto que é fundamental na história do pensamento filosófico, a obra Crítica à Razão Pura de Immanuel Kant. A primeira edição dessa obra saiu em 1781 e uma segunda edição, um pouco modificada pelo próprio Kant, saiu em 1787. E essa obra ela fez história, ela é importantíssima para a gente entender a formação do pensamento filosófico ocidental e ela tem repercussões até os dias de hoje. Então, sem mais delongas, vamos à análise da obra. O primeiro ponto importante a ser destacado é que a filosofia do Kant ela é uma filosofia burguesa, ela é uma filosofia que expressa os interesses da classe burguesa em confronto com a classe dos monarcas absolutistas. Portanto, é uma filosofia que se enquadra dentro do iluminismo como uma expressão de uma certa racionalidade de uma classe econômica ou de uma classe social que se coloca em confronto com o Estado. E esse confronto, ela tem no campo das ideias, no campo da ciência, essa ferramenta fundamental de análise, que é a análise da racionalidade. E para os iluministas, como nós vamos observar, a razão é, de fato, a possibilidade de se chegar, de se construir, de se pavimentar o caminho para a liberdade e alcance da verdade. Então, o Kant está nesse esquadro filosófico, isso é importante a ser dito. Outro autor importante, também alemão, o Friedrich Hegel, vai ser um autor que vai expressar de forma ainda mais contundente os interesses da burguesia, mas agora uma burguesia que já alcançou o domínio do Estado. O Kant é esse filósofo que vai expressar os interesses da burguesia anterior à burguesia tomar o domínio do Estado. Isso tem importância fundamental dentro da construção do corpo que a filosofia ocidental veio a se constituir. Mas no vídeo de hoje vamos aqui tratar especificamente da obra do Kant, Crítica à Razão Pura, essa obra de 1781. Então, muitas pessoas dizem, com razão, que a ciência pela qual Kant toma como base ao construir a sua crítica da razão pura é a ciência da natureza, entendida sobretudo como a matemática e a lógica. Essas eram as ciências que serviram de paradigma para o Kant pensar a construção das suas ideias e do seu entendimento. Isso é importante porque a gente consegue observar que os esquemas analíticos estão presos a essa forma de compreensão da realidade, estão presos a essa concepção de ciência. Dito isto, um outro ponto importante é entender qual é o objetivo do Kant na sua obra. Então eu vou ler aqui um trecho que o próprio Kant escreve no prefácio da obra de 1781. Então, no prefácio, a crítica da razão pura, o Kant vai dizer: eu entendo aqui, contudo, não uma crítica dos livros e sistemas, mas sim da faculdade da razão em geral, com vistas a todos os conhecimentos que ela pode tentar atingir independentemente de toda experiência. Então, trata-se, portanto, aqui de um entendimento dos limites do conhecimento, né? Da faculdade da razão compreender aquilo que está para além da experiência humana. E o que está para além da experiência humana? O que está sendo discutido nessa época e é considerado uma ciência que discute temas para além da experiência humana? Essa ciência é a metafísica. Daí que o Kant vai distinguir três momentos da filosofia. A filosofia dogmática, que vai ter como principal expoente o Leibniz e Wolff, na Alemanha, que é uma filosofia que trata a verdade como um conceito que não pode ser questionado, como uma verdade em si. Em oposição a esse entendimento,
tem uma segunda filosofia, que é a filosofia cética, que tem o seu principal expoente, o David Hume, o escocês David Hume, em que aqui a postura já é diferente. O Hume, ele diz que só é possível conhecer pelo hábito, a partir do hábito da experiência. E uma terceira filosofia, que seria a filosofia inaugurada pelo próprio Kant, que é a filosofia crítica. Então, aqui, a crítica à razão pura é o primeiro momento em que o Kant está expondo as ideias do seu sistema teórico, e a gente vai entender aqui que, de fato, é essa crítica que o Kant está observando. A gente já sabe que o objeto de estudo são os limites do conhecimento daquilo que está para além da experiência humana. Então, portanto, é uma crítica da metafísica. Então, essas ideias, dirá o Kant, elas só podem ser alcançadas, as ideias discutidas pelo campo da metafísica, a partir de uma razão pura. E essa razão pura é aquela razão que independe, é uma razão que é construída a priori da razão da experiência, melhor dizendo. Então, o esquema do Kant é o seguinte: ele diz que com essa abordagem ele produz uma revolução copernicana. O que o Copérnico fez? Em vez de entender que a Terra é o centro do universo e todos os astros, inclusive o Sol e as estrelas, orbitam em torno da Terra, Copérnico afirmou o contrário. Na verdade, é a Terra que orbita em torno do Sol. E assim também o fez, ou tentou fazer, Kant na sua elaboração teórica, em sua obra. Então, qual é essa inversão, essa revolução copernicana no campo da filosofia? Kant vai dizer, ao invés de você produzir ou de você perseguir a verdade dos objetos, você, na verdade, tem que compreender a estrutura do sujeito, porque essa estrutura é que vai permitir que os objetos produzam reflexões e produzam entendimento no sujeito. Então, uma coisa importante que o Kant faz é abandonar aquela ideia tradicional de verdade. A verdade, ou seja, o objeto em si, é inalcançável à razão humana. Ela é objeto da razão pura, ou seja, é uma razão que independe da nossa experiência, mas é algo que está interditado ao alcance da nossa experiência. Então, a verdade não é um conceito que permite, de fato, a gente compreender a estrutura de pensamento humano, ou seja, a estrutura da razão. Por que isso é importante, né, essa revolução copernicana? Porque ela dá, de fato, um sentido e um entendimento para a compreensão da obra do Kant. Então, se a gente for entender, por exemplo, que o sujeito passa a ser a referência para a compreensão dos sistemas de pensamento e a construção do entendimento, e não o objeto, de fato a gente muda o eixo da filosofia. E a partir dessa mudança de eixo, há espaço para você produzir colisões nos limites dessa filosofia, ou seja, até onde o entendimento humano racional pode alcançar. Então, é essa questão central que aí o Kant está trazendo. Então, vamos lá agora para um esquema mais metodológico de como a gente pode abordar o itinerário conceitual ou itinerário teórico que o Kant traça na sua obra. Então, obviamente que assim como Hume, como David Hume e outros teóricos, a experiência ela é central no campo do entendimento. Só que o Kant vai dizer o seguinte: nós não podemos abrir mão da metafísica, porque de fato é próprio da razão humana refletir sobre questões que estão para além da nossa experiência. E é exatamente apenas por isso que nós não podemos abrir mão da metafísica, porque ela coloca algo, ideias em circulação que a experiência não pode alcançar. Se a gente não pode abrir mão da metafísica, então a gente precisa compreendê-la e sistematizá-la de forma científica. E aí a gente consegue
experienciar as coisas e produzir entendimento a partir da experiência. O Kant parte de fato dessa experiência. E na experiência, nós nos confrontamos com objetos que são produtos de razão pura, objetos que existem a priori da nossa racionalidade, a priori da experiência humana. Então, quais são esses objetos? O Kant vai dizer no início da sua obra, é o tempo e o espaço. A ideia de tempo e espaço, na verdade, elas não são conceitos. Não é possível pensar tempo e espaço sem você especificá-los em determinada experiência. Portanto, não são conceitos, mas são intuições, dirá o Kant. Tempo e espaço são intuições, e é a partir dessa intuição que, é produzido uma certa sensibilidade, ou melhor, é a partir da nossa sensibilidade às experiências que é produzida uma intuição. Essa intuição, ela é fonte para nós refletirmos o objeto no próprio eu, ou seja, quando você tem relação com algo que tem uma realidade material, seja no tempo ou no espaço, isso produz efeitos sobre o sujeito externos e internos. O efeito externo está no ponto de vista da percepção, e do efeito interno está do ponto de vista da construção do entendimento e, posteriormente, do conceito. Então, são esses dois momentos que são importantes dentro da construção teórica do Kant. Então, vou reafirmar esse argumento porque ele é importante na nossa análise. A partir da experiência, existem dois impactos, existem duas expressões dentro do sujeito, ou no sujeito. A primeira expressão externa, que é dada pela sensibilidade, e a expressão interna, que é dada pelo entendimento. Então, por que isso é importante? Porque a sensibilidade, ela é base e permite a construção do entendimento. E o entendimento é o reflexo do objeto no sujeito. O que é o entendimento? O reflexo do objeto no sujeito com suas várias particularidades. O objeto ele pode ser visto de múltiplas formas. E essa visão, a partir dessas particularidades que o sujeito tem do objeto, ou esse reflexo muito particular que o objeto tem no sujeito, é produto de juízos sintéticos a priori. Então, o que são juízos sintéticos a priori? São experiências ou existências que o objeto tem independente da experiência humana. Quando a gente internaliza esses juízos sintéticos a priori, na medida do entendimento, a gente consegue abstrair todas as especificidades desses objetos, a gente consegue abstrair as diversas percepções acerca de um mesmo objeto ou de um fenômeno, e ao abstrair essas percepções, essas diferenças do objeto, é possível a construção do conceito, que é uma ideia generalizada. Então, em termos mais recentes, isso o que o Kant vai chamar? Vai chamar, de número. Número vai ser o quê? Vai ser diferente do fenômeno, que é aquilo que pode ser conhecido pela experiência, ou é a forma como o objeto se expressa a partir do nosso campo de sensibilidade. O número é justamente aquilo que não pode ser conhecido pela experiência. Ele vai chamar de número. O que é o número? É muito parecido com o que os estruturalistas vão fazer no século XX a partir da linguagem. A linguagem ela funciona também como número, ou seja, é a expressão universalizante que designa a especificidade de várias coisas. Então, por exemplo, se eu estou falando na linguagem de um óculos, eu não estou querendo saber das especificidades dos inúmeros e diversos óculos que existem no mundo. Eu estou falando de uma identificação que abstrai as particularidades em torno de uma universalidade, que pode ser aplicado a todo e qualquer objeto que compartilhe essa mesma substância. Então, a ideia de número é justamente essa ideia de um índice que permite generalizar as diversidades do objeto.
Então, o entendimento ainda é o entendimento reflexivo a partir das várias particularidades e percepções do objeto. Mas isso tem um segundo momento, que é um momento sintético, onde se constrói o conceito. É o momento em que se abstrai as diferenças e se elabora, né, uma ideia, ou melhor dizendo, o conceito deste objeto. E como é que se adequam, então, essas percepções distintas do objeto ao conceito de objeto? Como é que há essa adequação? Se cada um tem uma percepção de um objeto, não é possível chegar a um conceito. Ou como é que se chega a um conceito se cada um tem uma percepção muito particular do objeto? Porque o objeto reflete no sujeito a sua relação que é passível de entendimento. Como é que é possível, então, o, o entendimento ser expresso no conceito? O Kant vai chamar que vai dizer que essa relação é possível a partir da ideia de esquema. O que seria o esquema? Seria não apenas uma forma de produzir conceitos, mas seria o próprio mecanismo em que o entendimento se transfigura ou se torna conceito. Ou seja, o que é o esquema? Seria o produto. Vou aqui tentar ser mais nítido. Essa parte realmente é algo que exige um pouco mais de concentração. O esquema, ao contrário do que se poderia supor, não é uma imagem, né? Mas é um método de construir uma imagem em conformidade com um conceito. Então, olha só. O que é o esquema? É um método de construir uma imagem em conformidade com um conceito. Por que isso é interessante, né? Porque você constrói uma imagem, ou seja, o seu entendimento, ele tem uma imagem que se expressa no conceito. E como é que você consegue essa relação, esse vínculo? A partir da ideia de esquema, no Kant. Então, veja só, o núcleo de racionalização não está fora do sujeito, mas está dentro do sujeito a partir da sua capacidade, da sua estrutura racional de pensar o momento da experiência que o sujeito tem com os objetos. Então, essa é a Revolução Copernicana, e isso que torna, de fato, o elemento crítico de Hegel, de Kant, desculpa. E aqui, novamente, a gente tem, já para finalizar esse vídeo, a gente tem aqui o ponto fundamental para a gente compreender a filosofia de Kant, que é justamente compreender que o sujeito é que permite construir o entendimento do objeto. Portanto, não há uma verdade do objeto, mas tão somente algo que pode ser expresso no sujeito entendido a partir de um entendimento, a partir das suas experiências sensíveis que geram entendimento, que geram conceito, ou a partir de um esquema que adequa a imagem que se tem desse objeto, ou seja, a minha percepção, a uma imagem universalizante. Então, isso é interessante na teoria de Kant, e é o que permite a gente compreender de fato as contribuições de Kant. Os limites da razão. Os limites da razão, eles estão circunscritos, do entendimento, melhor dizendo, circunscrito à experiência humana. E o que é objeto da razão pura, que é um indeterminado, ele não pode ser determinado pelo entendimento, porque ele não é passível, não está acessível à experiência humana. No entanto, ele é determinado pela própria racionalidade. Daí que se tem, de fato, a contribuição crítica ao que o Kant está chamando de sujeito transcendente, ou de lógica transcendental, que é essa lógica que permite, ao máximo possível, ao limite, compreender essas relações que são exterior à experiência do sujeito. Pessoal, esse vídeo vai ter uma segunda parte para não ficar muito longa, é um tema complexo. A gente vai seguir no outro vídeo aprofundando as discussões sobre a obra do Kant. Deixem nos comentários se vocês ficaram com alguma dúvida ou se tem alguma contribuição a este vídeo. E espero que a gente faça aqui uma boa discussão e que esse vídeo sirva para a gente iniciar um debate sobre a filosofia do Kant, sobre a produção de um entendimento crítico sobre essa filosofia. Até o próximo vídeo.